E aí, rapaziada, vamos para o exercício 3, certo? Dando prosseguimento aos nossos exercícios de campo elétrico, da parte 1 da matéria teórica, belezinha? E um exercício relativamente fácil, um exercício simples, onde a gente não vai precisar de uma matemática muito avançada, certo? Só que, por mais que seja um exercício simples, tanto esse quanto os outros que eu já passei, existe muita física neles, certo? E por isso que os vídeos acabam ficando muito longos, principalmente os vídeos de exercício, que eu resolvo 2 ou 3, quase 4, e dura 1 milhão de tempo. Porque existe muita física neles. E eu pretendo utilizar, ainda mais nesse tempo de pandemia que a gente está vivendo, que vocês têm acesso um pouco melhor aos vídeos e tem como escutar mais, eu quero deixar essas videoaulas bem densas, certo? Densas no sentido de não cansativas, mas espero que não estejam ficando cansativas e se tiver, por favor, me diga. Mas com um teor bem forte, certo? Explicada da melhor maneira possível, sempre melhorando. Mas esse é o intuito dos exercícios, para vocês saberem o que vocês estão fazendo, certinho? Enfim, vamos ler esse exercício, parar de conversa fiada, pelo amor de Deus. Ó, os pontos de uma determinada região do espaço estão sob a ação única de uma carga positiva pontual Qzão. Sabe-se que em um determinado... Não tem problema. Que em um ponto A, distante 2 metros, opa, primeira informação muito importante, 2 metros, a gente tem a distância da carga fonte, da carga Q, a intensidade do campo elétrico é igual a 1,8 vezes 10 a quarta Newton Coulomb. Determine A. O valor da carga elétrica Qzão. Determinar essa daqui, ó. Esse Qzão aqui é a nossa carga fonte, certo? Ó, os pontos de uma determinada região do espaço estão sob a ação única de uma carga positiva pontual Qzão. Então, essa é a carga responsável por gerar o campo elétrico no espaço. Então, essa carga está determinada em um determinado ponto do espaço. Aqui, deixa eu ver se eu estou olhando. Estou certo, né? Eu tenho uma carga Q aqui. Essa carga Q, ela vai gerar por todo o espaço que circunda o quarto, certo? Todos os pontos possíveis, ela vai exercer um campo elétrico, certo? Em todos os pontos do espaço que ela exerce o campo elétrico está associada uma força de origem eletrostática, caso eu coloque uma carga teste, certo? Com determinado valor de carga, para verificar o campo elétrico sendo atuado no espaço, beleza? E a gente já sabe que a intensidade o módulo do campo elétrico em questão é 1,8 vezes 10 a quarta Newton Coulomb. Então vamos resolver o exercício A. Olha que bonitinho o desenho que eu fiz para vocês. Ó. Tendo em vista também, ó, o B, depois que a intensidade do campo elétrico é um ponto B. Essa é a questão B, certo? Situado a 30 centímetros. Então, aqui a gente descobre a carga. Aqui, com a carga, a gente descobre a intensidade do campo em outro ponto. Porque a gente lembra que o campo elétrico ele é proporcional também ao inverso da distância ao quadrado. Beleza? Então, distâncias diferentes, campo elétrico diferentes, forças elétricas diferentes. Top. Vamos lá. Aqui eu representei, ó, todos esses pontinhos representam todos os pontos do espaço, certo? Que circundam essa carga fonte, que todas experienciam o campo elétrico gerado por ela. Só que a gente fala assim, opa, eu quero em A, vamos lá, botar uma carga em A e testar essa porra aqui, certo? Então, eu tenho um ponto A, que é a minha distância 1 aqui no caso, certo? E está separado por 2 metros, certo? Tendo em vista também que a distância 2 é a do exercício B, que é 30 centímetros, 0,3 metros, mas a gente conversa com ela depois. A intensidade do campo elétrico em A é igual a 1,8 vezes 10 a quarta Newton Coulomb, sempre explicitando todas as unidades, certo? Para a gente fazer análise dimensional e nos perder nas contas, certo? E o valor da carga da constante elétrica no vácuo, que é zero, é igual a 9 vezes 10 a nona Newton metro quadrado sobre Coulomb ao quadrado. A gente vai ver que essa constante é o responsável aqui por deixar todas as unidades bonitinhas, beleza? Então vamos lá. Resolvendo a nossa questão A, só voltando aqui, ó, que é o valor da carga elétrica Qzão.
que é o valor da carga elétrica fonte. Vamos explicitar as equações que a gente tem, que é a definição de campo elétrico, que o campo elétrico é igual à força elétrica, certo? Dividido pela carga elétrica em questão, certo? Ou seja, é a força elétrica em determinada carga de teste dividido pelo valor dessa carga de teste em questão. Que a gente pode isolar a força elétrica tendo o campo elétrico multiplicado pela carga elétrica que é testada, certo? Então, essa equação aqui, ó, ela denota, vamos lá, vamos ser bem cauteloso aqui, que é essa explicação essencial. A diferença das cargas. Vamos lá. Eu tenho o campo elétrico é igual a uma força elétrica dividido por uma carga elétrica. Só que essa carga elétrica aqui, meu querido, ela não é a carga elétrica que gera o campo elétrico. Ela não é a que gera o campo elétrico. Essa carga elétrica aqui dessa equação, ela é referente a uma carga elétrica de teste que é colocada no espaço, certo? No espaço onde existe um campo elétrico atuante, e essa carga elétrica, ela vai sentir o campo elétrico, certo? E ao mesmo tempo vai gerar uma força elétrica nessa carga, proveniente do campo elétrico que já existia, certo? E essa carga elétrica, então, é uma carga elétrica de teste. Não é a carga elétrica que gera o campo. Entendeu a diferença? Essa é a diferença, definição de campo elétrico, certo? Dessa forma, para outra forma que a gente vai ver logo abaixo, mas que fique bem claro. Então, a força atuante em uma carga elétrica de teste no espaço onde já existe um campo elétrico é igual ao campo elétrico em questão multiplicado pela carga que está sendo testada. Beleza. Vamos lá. Outra equação que a gente tem para o campo elétrico, ó, o vetor campo elétrico, ele é igual a constante elétrica, certo? No vácuo, vezes a carga elétrica que gera o campo elétrico. Viu a diferença? Dividido pela distância ao quadrado, em uma direção R, certo? Em uma determinada direção, que a gente pode definir, como o campo elétrico é um vetor, a gente define direção, módulo e sentido para ele, beleza? Mas aqui, ó, a gente denota só o módulo do campo elétrico, porque a gente só quer o valor da intensidade, nesse caso aqui, beleza? A gente só quer o valor da intensidade. Mas vamos conversar um pouquinho, Aqui eu tenho a carga elétrica, certo? A constante elétrica multiplicado pelo módulo da carga fonte. Aqui a gente observa, para essa equação do campo elétrico, que essa equação é originada da definição com a lei de Coulomb. Por quê? Como na aula de campo elétrico, parte 1, eu espero muito que vocês tenham assistido antes de resolver os exercícios, certo? A todo campo elétrico, a toda carga no espaço, carga pontual no espaço onde existe um campo elétrico, vai existir uma força de origem eletrostática, certo? Exercida pelo campo elétrico da carga fonte nessa carga de teste, certo? Para partículas pontuais. Então, eu tenho força sendo gerada por campo elétrico. Então, a gente pode utilizar essas duas equações, misturar essas duas equações, como já foi feito, e a gente chega nesse resultado, que é a constante elétrica multiplicada pela carga fonte, certo? Dividida pela distância ao quadrado. Então, o que a gente percebe? Eu tenho só a carga fonte aqui. Então, o campo elétrico gerado é dependente só da carga em questão, certo? Se eu coloco se eu deixo 1 milhão de carga no espaço, mas eu só estou olhando para uma, eu quero calcular o campo elétrico que essa uma exerce, certo? Que essa única carga exerce, eu só olho para ela, só olho para o módulo da carga dela e calculo, beleza? Porque o campo elétrico de determinada carga é gerado por determinada carga só depende dela, não depende da carga teste que eu coloco para determinar a intensidade desse campo elétrico, por exemplo, para a força elétrica desse campo elétrico, entendeu? Então, o que a gente pode fazer? A gente pode calcular o valor do campo elétrico de determinada carga fonte em qualquer ponto do espaço, certinho? Por essa equação, porque o campo elétrico só depende da única carga que o gera, beleza? Então,
Essa é a diferença dessas duas equações, belezinha? Então vamos parar de graça e vamos responder logo esse exercício. Então a gente tem que o módulo do campo elétrico, certo? É igual a constante K0, ficou meio apagadinho aqui, deixa eu fazer. K0 vezes a carga fonte, módulo da carga fonte, dividido pela distância 1 ao quadrado, que a distância é de 2 metros. Isolando a carga, porque a gente quer o valor da carga fonte, isolando a carga, certo? Aqui da nossa equação do campo elétrico, a gente tem que o módulo do campo elétrico vezes a distância ao quadrado, dividido pela constante elétrica. Substituindo os valores, a gente tem o valor dado para o campo elétrico, 1,8 vezes 10 a quarta, aqui explicitando as unidades, Newton Coulomb, certo? Multiplicado por 2,0 metros, isso tudo ao quadrado, porque a nossa equação é ao quadrado, certo? Tudo isso dividido por 9 vezes 10 a nona, Newton, metro quadrado, Coulomb ao quadrado, que é a constante, certo? Agora, vamos fazer uma equação à parte, a nossa equação numérica, certo? Vamos fazer uma parte que é a nossa análise dimensional. Por quê? Carga tem a unidade de Coulomb. Só que olha quantas unidades tem aqui. Olha quantas unidades tem aqui. Como eu sei se eu isolei certo o valor, a unidade de carga, o valor para carga? Porque se eu chegar no final e eu fazer análise dimensional e der Coulomb vezes alguma coisa, eu errei o exercício. Tem que dar Coulomb. Carga é Coulomb. Então, quando eu erro um exercício, eu posso fazer essa análise dimensional e ver, opa, onde eu errei, entendeu? Porque tem que ficar unicamente a unidade que a gente já conhece. Então vamos lá, a gente pode fazer essa análise fazendo a equação igualzinho, certo? Como a equação está disposta. Esquece os números, os valores aqui e só olha para as unidades que estão multiplicando e dividindo, enfim. Ó, Newton por Coulomb está multiplicando, tá sendo dividido multiplicando aqui o metro que vai ficar ao quadrado, porque a distância é ao quadrado. Então, ó, eu tenho o 2,0, que é a constante, multiplicada pelo metro, certo? Eu aplico a distributiva aqui do expoente, como a gente sabe, de potenciação. Então, 2 ao quadrado, 4, metro ao quadrado, certo? Também aplica-se para as unidades. Então, metro ao quadrado dividido por Newton, metro quadrado, Coulomb ao quadrado, que são as unidades, certo? Da minha constante elétrica. Opa, então vamos lá. O que eu posso fazer? Ó, isso aqui tá assim aqui é assim, beleza? Então, tá. Newton, a gente multiplica os extremos pelos meios, certo? Então, Newton metro quadrado multiplicado por Coulomb ao quadrado, dividido por Coulomb multiplicado por Newton metro quadrado. Então, vamos lá. A gente resulta em Newton metro quadrado, Coulomb ao quadrado, certo? Dividido por Coulomb, Newton metro quadrado. Opa, Newton com Newton, tchau. Metro com metro quadrado com metro quadrado, tchau. Coulomb ao quadrado com Coulomb, só nos resta o Coulomb, que é a unidade da nossa carga elétrica. Entenderam? Espero que façam em todos os exercícios, porque todas as equações têm relacionado uma determinada grandeza, e essa determinada grandeza está relacionada a uma unidade, certo? E é importante que essa unidade esteja certa no fim dessa equação, senão a gente errou o exercício, beleza? Então vamos lá. Já feita a análise dimensional, a gente sabe que está certo nossa equação, pelo menos pelas unidades. Se a gente errar aqui, vai ser por valor, certo? Mas vamos lá. Inicialmente, fazendo a multiplicação do 1,8 vezes 10 a quarta por 2 metro quadrado, tudo ao quadrado, que no caso vai ser isso multiplicado por 4, 2 ao quadrado é 4, certo? Eu fico com 7,2 vezes 10 a quarta, beleza? Em notação científica sempre. E tudo isso dividido por 9 vezes 10 a nona. Então, o que eu faço? Divido as constantes, nossa linha lá de notação científica, mantenho a base que é 10 e subtraio os expoentes, porque é uma divisão, beleza? Então, 7,2 dividido por 9 é 0,8 vezes 10. Eu tenho 4 menos mais 9, porque meu expoente aqui de baixo é positivo. Menos com mais, menos. Então, eu vou ter 4 menos 9
certo? Que vai nos dar o resultado de 0,8 vezes 10 a menos 5 Coulomb, certo? A questão é, meus queridos, vamos deixar em notação científica, né? 0,8 é menor que 1. E na notação científica, o valor tem que ser menor que 10 e maior ou igual a 1, beleza? Então, passando aqui um valor para a direita, certo? Eu diminuo, né, o valor do expoente, porque aqui está elevado a negativo, e de menos 5 foi para menos 6, então eu acabo ficando com 8 vezes 10 a menos 6 Coulomb, certinho? Então assim a gente descobre o valor da carga fonte, certo? Pela nossa equação de campo elétrico, onde o campo elétrico só depende da carga que o gera, certinho? Então vamos para a questão B, que a questão B ela é interessante porque a gente achou o valor da carga, certo? A gente achou o valor da carga. Agora o exercício ele quer saber qual será o valor do módulo do campo elétrico se a gente mudar a distância que eu quero calcular. E aí, qual será? Então, eu tenho esse ponto no espaço, nem precisa ter uma carga lá, porque o meu campo elétrico aqui ele não precisa de duas carguinhas como uma força elétrica, certo? Então, qual que vai ser o valor se eu mudar? Se eu botar para mais perto, agora no caso que é 30 centímetros, ou 0,3 metros, certo? A única coisa que eu tenho que fazer é aplicar a minha equação de campo elétrico, certo? Normal. O módulo dela, no caso aqui, que é igual a constante elétrica multiplicado pela carga, que a gente já tem, certo? A gente tem agora, dividido pela distância ao quadrado, que seria 0,3 metros ao quadrado. Aqui vocês podem perceber que eu fiz também a análise dimensional, certo? Fiz a análise dimensional para que fique tudo muito bem claro para vocês. E a gente percebe aqui, ó, constante 9 vezes 10 a nona, fazendo análise dimensional, aqui embaixo eu tenho que Newton, metro quadrado, Coulomb ao quadrado, que é a minha constante elétrica, multiplicado por Coulomb, que é o valor, que ó, eu tenho uma carga elétrica multiplicando, que é Coulomb. Eu corto já um Coulomb aqui da constante com o Coulomb aqui da carga, certo? E tudo isso não está sendo dividido pela distância ao quadrado, pelo metro ao quadrado, não tá? Então, vai sumir o metro ao quadrado, fica só Newton por Coulomb, certo? Análise dimensional feita, a gente sabe que a gente está trabalhando com a equação correta, a gente sabe que essa equação é realmente a equação do campo elétrico, beleza? Então vamos lá, fazendo a multiplicação de 9 vezes 10 a nona por 8 vezes 10 a menos 6, a gente chega em 72, certo? Mantendo a base, certo? E agora somando os expoentes, porque é uma multiplicação, a gente tem que 10 elevado a 9 mais menos 6. Mais com menos a gente sabe que é menos, então fica 9 menos 6, 3. E a gente pode ver aqui embaixo, 72 vezes 10 ao cubo, 72 mil, certinho? Então, isso tudo dividido pelo valor 3 vezes 10 a menos 1, certo? Que é 0,3 metros, passando esse 0,3 para a notação científica. Distribuo aqui o meu 2, que está elevando, certo? 3 vezes 3, 9. 10 elevado a menos 1 vezes elevado a 2, certo? 10 elevado a menos 2, certinho? Então, passando esse 7,2 para a notação, ó, fica 7,2 elevado a quarta, certo? A gente andou uma casinha para o lado, dividido por 9 vezes 10 a menos 2. O campo elétrico, então, vai ficar 0,8, que é o valor de 72, de 7,2 dividido por 9, certo? 7,2 dividido por 9. Multiplicado por 10 elevado a. O que eu faço numa divisão? Quando eu tenho divisão de mesma base, numa potência, subtrai os expoentes. Então vai ficar 4 menos 2, menos com menos a gente sabe que é mais. Então 4 mais 2 é igual a 6, certo? Newton por Coulomb, que é o valor, que é a unidade de campo elétrico. Então, o módulo do nosso campo elétrico fica igual a 0,8 vezes 10 a sexta, certinho? Por todo esse procedimento que a gente já passou. Só que, notação científica, né, meu compadinho? Vou mandar aí um dedinho aqui para a direita, aqui, ó, pá. Andou um dedinho aqui para a direita, pá.
Diminui um expoente aqui do 6, 8 vezes 10 a quinta, Newton Coulomb, em notação científica, meus amigos, uma questão dissertativa respondida com tranquilidade. Certinho? Então, fica assim a nossa questão B e a nossa questão 3, né, que tinha A e B. E assim eu encerro os exercícios relacionados a essa parte, aqui é parte 1, dos exercícios de campo elétrico, certo? Porque esse tema, ele foi um pouquinho longo, a aula deu 1 hora de vídeo, eu peço desculpa para vocês, certo? Porque a aula foi realmente longa, me desculpem, não vou fazer mais isso, que eu já vi que não dá certo. Eu fico cansado, vocês ficam cansados. E então eu vou começar a dividir e a cada tópico eu trago exercícios importantes para o aprendizado de vocês, certinho? Então, gente, muito obrigado e até a próxima aula que vai ser a parte 2 de campo elétrico, certinho? Até semana que vem, rapaziada.